Você já tentou se expressar e não conseguiu? Parece que dentro do seu cérebro tá tudo organizado, só que na hora de você falar, você trava. Fica tranquilo, eu já passei por isso, só que hoje eu me expresso muito melhor, porque eu fiz exatamente o que nesse vídeo aqui eu vou te ensinar. E eu vou te contar um segredo. A comunicação é a melhor habilidade para você crescer no YouTube. Fala, time, eu sou o Patrick e tem uma coisa que eu ouço demais aqui no YouTube, principalmente nos comentários dos meus vídeos. Poxa, Patrick, tem um cara que começou junto comigo e ele já tem milhares de inscritos e eu não ganho um inscrito sequer. Ou então, eu falo exatamente sobre o mesmo assunto daquele outro canal, só que ele cresce e eu não. Sabe qual é a diferença entre esses dois exemplos que eu dei e você? A falta de comunicação. Só falta isso, rapaziada. Se você já possui os outros atributos, o que te falta é comunicação. Se o seu vídeo já é legal, já tem uma edição razoável, se você tem um cenário ok, não precisa de nada rebuscado, o que tá te faltando é comunicação. Ah, cachorra. Meus amigos, a minha cachorra odeia entregador do iFood. A comunicação é uma arma nas mãos erradas. Um bom comunicador, ele vai te vender algo impossível de ser realizado e você vai comprar, só porque ele tem a habilidade de se comunicar bem. Primeiro eu vou te falar sobre as causas que tornam a sua comunicação ruim. Depois eu vou te explicar o porquê de ter uma boa comunicação aqui no YouTube. E por último, nós vamos para a parte prática que eu vou te ensinar a como ter uma boa comunicação. Existem 3 causas que eu listei aqui que geram uma comunicação ruim. E o que é uma comunicação ruim? Nada mais é do que uma mensagem que o receptor da mensagem não absorveu. É como se eu falasse para você, faça isso. E o que chegou no teu ouvido é, faça aquilo. Entendeu que a mensagem não foi a mesma que você recebeu e que eu emiti? Imagina se eu falasse 1 mais 1 é 2 e no seu ouvido chegasse 1 mais 1 é igual a 3. Apesar de ser um exemplo ingênuo, você deu para entender que eu emiti uma mensagem e você recebeu outra mensagem? Isso é uma comunicação ruim. A base da comunicação é o entendimento. Se não há entendimento, não há comunicação. A primeira causa de uma má comunicação é o medo. Meu Deus, o que vão pensar de mim quando eu falar isso? O que vão pensar de mim quando eu me expressar dessa forma? O que vão pensar de mim se eu der a minha opinião? Esse é um dos pensamentos que geram medo. É a história do que vão pensar de mim. Quando você para de pensar no que irão pensar de você, a tua comunicação é destravada. Tem um livro que fala exatamente sobre isso, só que eu esqueci o título do livro. Mas ele fala o seguinte, a gente tem que dar valor às coisas que estão sob o nosso controle. Vou dar um exemplo. Chegar um vídeo bom até você, um bom áudio, uma boa visibilidade, um bom conteúdo, tudo isso está atrelado ao que eu tenho controle. Agora, como você vai receber isso daí, eu não tenho controle. Se você vai gostar de mim ou não, eu não tenho controle. Talvez você não tenha se identificado comigo e tá tudo bem. Mas eu não tenho controle sobre isso, sobre o que vão pensar de mim. Eu tenho que pensar nas coisas que refinam aquilo que eu tenho controle. Agora, o que eu não tenho controle, eu não posso gastar a minha energia com isso. Não é que eu não dou valor para as pessoas. É que o que eu não consigo modificar, eu não gasto energia. O que vão pensar de mim, eu não tenho como controlar. Uns vão gostar, outros vão odiar. Isso tira de mim um grande peso que poderia estar sobre as minhas costas. Mas quando eu entendi isso, eu parei para pensar e vi que realmente tem coisas que não dá para a gente controlar. E tá tudo bem. Outra causa é você não raciocinar a sua próxima ideia. Como eu posso explicar isso para vocês? Por exemplo, quando eu estou montando esse roteiro aqui e eu estou explicando para vocês. Eu estou colocando os pontos que eu vou falar, mas eu não escrevo palavra por palavra. As coisas vão surgindo dentro da minha cabeça, porque esse conteúdo ele já é pré-existente em mim. Então, eu já estudei isso por muito tempo, eu já consumi muitos conteúdos, seja através de livro, de vídeos. Eu já vivi experiências que me geram conteúdo para minha mente, ou seja, eu já tenho um repertório pré-existente dentro do meu cérebro. Na hora que eu estou falando com vocês, eu estou engavetando várias ideias. Se eu sobreponho as ideias e eu tento falar todas elas ao mesmo tempo, ou seja, se eu não organizo um passo a passo dentro da minha cabeça, isso vai embaralhar.
você não vai entender. E eu vou falar um monte de coisa que estava fora do meu plano. Dessa maneira, quando eu planejo o meu roteiro, eu estou engavetando as ideias e eu estou pensando na próxima ideia. Tudo isso que eu acabei de falar nesse exato momento estava pré-existente em mim. Eu já tinha pensado antes, só que eu coloquei ali no stand-by. E eu fui falando até chegar no meu objetivo, que era esse, de te ensinar a como você organizar as suas ideias. Então, antes de falar, organize, pensa. Pensa no que eu preciso falar antes, durante e depois. Por exemplo, eu vou formar uma frase aqui. Como crescer no YouTube de uma forma fácil e rápida. Essa frase, ela só teve sentido porque as palavras foram de acordo com a progressão dessa frase. Então, a formação dessas palavras me formaram uma frase. Quando eu formo essa frase de forma diferente, talvez o entendimento também seja diferente e eu não consiga passar a mensagem. Se eu falasse como o YouTube de forma fácil e rápido crescer, eu embaralhei as palavras e com isso a mensagem não chegou até você, que era como crescer no YouTube de forma fácil e rápido. Só o fato de eu ter configurado ela de forma diferente. O que você precisa fazer? Configurar as suas ideias. Pensar no que você vai falar agora e depois. Outra coisa também que acaba com uma boa comunicação. Vícios de linguagens. Você fala assim? Fica tranquilo porque eu também erro bastante. Mas eu já estou melhorando, já estou tirando os meus vícios. E muitos deles você consegue cortar até na própria edição do vídeo. Então, quando você fizer o vídeo, você edita, tira essas partes de vícios de linguagem. Mas tenta melhorar, porque isso torna a sua comunicação mais fluida. Tira esses... muita gente acha que o silêncio representa sinal de fraqueza para a pessoa. Ou seja, nossa, ele não está pensando em nada, ele não estudou, ou ele não tem conteúdo na cabeça para passar. Quando, na verdade, o silêncio ele representa também sinal de fortaleza, de segurança. Eu enviei uma mensagem e deixei você pensar. E esses vícios de linguagens, eles vêm para preencher esse silêncio, que a gente tem um medo danado. Principalmente quando está palestrando ao vivo, isso é terrível. Tu quer preencher esses espaços vazios com essas palavras, esses vícios de linguagem. Só que fica muito mais feio do que você calar a boca, ficar quieto, esperar o próximo momento de introduzir uma frase. Onde eu quero chegar com isso é que a comunicação ela é feita por palavras e pausas. E essas pausas, elas podem ser estratégicas, quando é para colocar alguém para pensar, refletir um conteúdo que foi extremamente complicado ou complexo na nossa cabeça. As pausas têm o seu valor, sim. Não caia nessa armadilha que foi criada dentro de você, que é a ideia de que o silêncio é sinal de fraqueza, quando nem sempre é assim. Quais as vantagens para quem domina a comunicação? Uma delas é você alcançar o seu objetivo. A comunicação, ela é desde o fundamento, desde a CLT. Talvez você já tenha trabalhado na CLT assim como eu. O fato de trabalhar na CLT exigiu uma expertise, ou seja, uma habilidade mínima de comunicação. Se você não se comunica bem dentro de uma dinâmica em grupo, quando você está no processo seletivo, isso vai te deixar fora da vaga. Se você não se comunica bem com as pessoas, quando o seu trabalho vai ser lidar com pessoas, você não entra nessa vaga. Essa base da comunicação, ela serve para você conseguir um bom emprego, ela serve para você conseguir um bom relacionamento, porque imagina você que quer conquistar alguém e não sabe se comunicar. Já era. Essa pessoa não vai querer nada com você, porque pode ser até bonito e atraente por fora, mas quando abre a boca, ninguém consegue ficar perto. Só fala asneira. Então, comunicação já entra também na base do relacionamento. E aqui, o nosso assunto sobre YouTube, é aqui que eu ensino, né? Como transformar o seu canal no YouTube em um negócio. É exatamente isso que eu ensino aqui no meu canal. A única forma de você alcançar um público que será seu consumidor, ou seja, ele vai consumir os seus vídeos, e ele será o seu comprador, ele vai comprar as coisas que você vende, você só vai conseguir isso através da comunicação. Sem isso, olha só, presta atenção no que eu estou te falando. Sem isso, sem a comunicação, você não tem
armas para absorver alguém no seu roteiro, para que a pessoa fique no seu vídeo do início até o final, para que as pessoas se inscrevam no seu canal. Por isso que ganhar inscritos no canal é consequência de uma boa comunicação. Ter uma boa retenção no vídeo, consequência de uma boa comunicação. Ter sucesso no YouTube também é consequência dessa comunicação. E às vezes a gente está olhando para tudo, mas não consegue enxergar o básico, que é ser comunicativo. Aqui o YouTube é uma caixinha de surpresas. Eu canso de ver um monte de vídeo com milhões de visualizações. O vídeo é uma webcam, um microfone, um fundo que deve ser o quarto da pessoa e ela falando. Qual é a habilidade dela? Comunicação. Ela aprendeu. Talvez ela nem saiba que ela se comunique tão bem. Mas o vídeo, os resultados do vídeo mostram isso. Que a comunicação dela é a principal habilidade que ela tem. Não é a edição, não é o super cenário, a super câmera, a super iluminação. E como melhorar a sua comunicação de uma vez por todas? Rapaziada, agora chegou na parte boa. Você já ouviu a expressão que falam, uma pessoa extremamente articulada, ele é muito articulado na hora que fala. Essa expressão articulado, ela traz ao mesmo sentido do nosso corpo. E eu vou dar um exemplo entre a mão e o pé. A nossa mão, ela tem várias articulações. Tem a falange distal, falange medial, falange proximal, tem os carpos, que são os ossos da mão, tem a formação também da articulação do punho, do rádio e da ulna. Tudo isso eu estou falando aqui é porque eu sou professor de anatomia. Por isso que eu estou falando dos nomes dos ossos aqui. E a formação dessas articulações ajudam a minha mão a ter a habilidade de agarrar. Eu só consigo pegar um copo com a minha mão porque ela tem a habilidade de criar uma garra. Agora os pés. Ele só tem falange distal e falange proximal. Os metacarpos, os ossinhos que tem no seu pé, eles não são móveis igual os da mão. Eles não têm a mesma habilidade de articulação das mãos. Quanto mais você é articulado, mais bem preparado para o YouTube você tá. Eu acabei de explicar para vocês que eu separo o meu roteiro por pontos. Não tem palavra por palavra. Eu tenho um pequeno tópico ali e dali eu vou discorrendo o assunto. Porque eu ganhei articulação nesse assunto. Eu só sei falar do que eu conheço. Cara, eu tenho uma crise quando as pessoas falam, cria o seu canal no YouTube sobre nichos que estão dando certo. Cara, não existe isso. Não existe nichos que estão dando certo. Existe o nicho que você é bom. O assunto que você já domina. O assunto que você é habilidoso. Agora, sem isso, impossível você crescer e passar alguém que já está consolidado. Como eu vou falar mais de finanças do que o primo rico? Não tem como. Eu não tenho know-how, eu não tenho vida, eu não tenho experiência, eu não tenho expertise, eu não tenho nada que me deixe superior a ele. Pelo menos em algum ponto. Não estou falando que eu tenho que ser melhor em tudo, mas eu não tenho nada que se iguale a ele. Não tem nada que me deixe mais bem preparado para enviar essa mensagem, para me comunicar. Por isso que você precisa dominar o assunto se você quer melhorar a sua comunicação. Outra coisa é, fale mais devagar. O cotidiano, o que ele tem feito? Cara, tudo super acelerado. Vambora, vamos assistir vídeo lá de 30 segundos, passando. O meu filho, ele não tem capacidade de aguentar um comercial de televisão. Eu coloco ele para assistir o desenho, daqui a pouco ele tá reclamando, pai, meu desenho saiu. Aí eu digo, mas filho, tá no comercial, faz parte. Você não tá assistindo o YouTube, você está assistindo o desenho na televisão. Mas ele não entende, para ele é assim, é terrível ficar aguentando aquilo. Então ele não tem paciência para nada. A gente está perdendo essa capacidade de ter paciência. Então falar mais devagar pode te ajudar na sua comunicação. Se você é uma pessoa que atropela as palavras porque fala rápido, desacelere. Fale mais devagar. Tenha mais compreensão naquilo que você está falando através do ritmo da sua fala. Se eu ficar nervoso, eu tendo a atropelar as coisas. Eu começo a falar muito rápido. Então já percebi isso em mim e começo agora, falar devagar. Eu dou uma respirada, fico tranquilo. O mundo não vai acabar se eu falar devagar. Seja claro, reflita sobre o que você está falando. Pensa na frase que você disse agora, dá uma analisada nisso. Depois volte ao raciocínio. Lembra que dar pausa, o silêncio, não é sinal de fraqueza.
e sim de superioridade. Quer dizer que você está dominando o assunto e dominando seus espectadores. Isso aqui é fundamental, tá? Olha só. Você precisa aumentar o seu repertório. Se você não tem repertório, você não tem o que passar. Exatamente isso que eu acabei de falar com vocês. Que eu só sei falar de uma coisa que eu vivo, que eu respiro, que eu estudo. Sem isso, rapaziada, não tem como eu me comunicar bem. Eu não consigo dizer para vocês se é melhor os fundos imobiliários ou então o tesouro direto. Eu não sei. Eu literalmente não sei, porque não é a área que eu estudo. Mas agora o que eu estudo eu tenho que dominar. Aumentar o repertório, ou seja, ler livros, assistir vídeos de pessoas que tu sente confiança que vai te passar um conteúdo verdadeiro, assistir vídeos que nem estão no seu nicho, que agregam no seu canal, isso tudo vai te dar um repertório ainda maior. É necessário essa pesquisa, essa busca pelo aumento do repertório. Me pedem dicas sobre coisas que eu uso aqui no meu canal. Então deixei aqui os links na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Não esquece de se inscrever no canal. E outra parada, tem esse vídeo aqui que eu ensino a você a passar na frente de 99% dos youtubers. Sim, tem coisa ali que é ouro. Se você já gostou desse conteúdo, você também vai gostar desse outro vídeo. Fechou? Muito obrigado aí por assistir até agora. Tamo junto. Valeu!